Então você ficar fazendo 20 repetições de terra com 5 quilos cada lado, eu acho que seria um desgaste muito grande. Você ia fazer à toa. Outra opção também que eu acabei esquecendo, não trouxe, é o terra sumô. Quando bem feito, principalmente para as fibras inferiores ali, e para o complexo adutor, é um excelente exercício, um excelente construtor de glúteo. Não só falando em hipertrofia, mas falando também na força em si. É um excelente exercício, eu poderia classificar de força geral. Né? É um exercício que... E funcional pra caramba. Funcional pra caramba. Você consegue, né, transmitir ele para várias coisas. Mas é um exercício que você tem que ensinar o seu aluno a fazer direito. Não é um exercício simples, é um exercício ali de um aluno intermediário para avançado. Você vai começar a introduzir ali, porque é igual a gente falou no início, o glúteo precisa de carga. Então, você ficar fazendo 20 repetições de terra com 5 quilos cada lado, eu acho que seria um desgaste muito grande. Você ia fazer à toa, entendeu? Mas é um excelente exercício. Outro exercício também que eu gosto bastante é o step up. Quando bem feito, uma pessoa que não consegue fazer búlgaro direito, você bota ela pra fazer um step up, apoiadinha, se ela tiver uma consciência corporal, aquilo vai trabalhar o glúteo ali de uma forma fenomenal. É um pouco mais difícil de associar carga nesse exercício, mas às vezes a gente usa caneleira na perna que fica embaixo, ou às vezes subindo com um implemento na mão. Sim. Às vezes tem até colete, que quem trabalha com colete, com carga também pode colocar. Ou outras formas que você consiga enxergar aí, mas é um exercício de muita consciência corporal. Então, se sobe, faz a concêntrica com consciência e a excêntrica principalmente com consciência, aí isso muda o jogo também. Ó, e aí, outro exercício interessante também pro treino de glúteo, né? Se você for fazer um treino de glúteo posterior junto, é você fazer a mesa romana, só que ela mais baixa, pra você conseguir fazer uma espécie, é como se fosse um stiff preso ali na máquina, né? A pessoa ela vai sentir muito o posterior estirando quando ela estiver descendo, e se ela souber fazer de jeito, tiver uma consciência, a hora que ela estiver subindo, a contração do glúteo ali ferrenha. É um exercício que dá pra você colocar numa variação, por exemplo, em vez de você trabalhar com stiff, que às vezes é mais difícil da pessoa, você pode colocar lá a mesa romana, que às vezes ela vai se adaptar melhor, vai conseguir trabalhar com um pouco mais de carga, talvez. E é também um excelente exercício que vai trabalhar posterior e glúteo de uma forma diferente, que é de uma forma mais excêntrica do que concêntrica. Né? A gente trabalhar nessas variedades de forças também é interessante para desenvolver a musculatura. Exatamente. E falou também da questão do cabo, né? Da que a gente citou até o exemplo de estendido ou coisa, da questão das fibras superiores também. Sim. Então, um glúteo a pessoa acha que não, mas é um músculo extenso, um músculo grande do muito corpo. Grande. E ele tem suas porções que precisam ser trabalhadas para ser ativadas e manter uma homogeneidade no trabalho também. É igual o peitoral, né? A gente faz supino inclinado, supino reto, supino declinado. O glúteo é mais ou menos a mesma coisa, né? Você trabalhar de uma forma 3D, né? Junto com o glúteo médio ali e tal. Mas quando a gente consegue encaixar ele, o treino certinho, vocês vão ver, o resultado é impressionante. Quando você consegue ensinar a aluna ou o aluno a contrair o glúteo direito e você coloca os exercícios alinhados ali, trabalhando as porções certinhas, com volume adequado, cara, você vai transformar o glúteo da pessoa ó, rápido. A gente não está falando de volume, porque a gente está falando mais de biomecânica, mas existe um volume também mínimo para os grupos musculares durante a semana, né? Durante o treino especificamente. E aí, isso também faz diferença nos seus resultados. Né? Exatamente. Hoje o preconizado é no mínimo 10 séries por semana, por grupamento muscular, para você objetivar a hipertrofia. Mas esse é o mínimo. Você pode querer enfatizar, né? Essa questão do volume, gente, isso aqui dá um podcast exatamente. 7 anos. Tem muito estudo, e muito estudo que um contrapõe o outro. Né? Muita coisa aí. Até essa questão que o Cado acabou de falar, ainda assim é polêmica e tem muito estudo, por exemplo, na questão do peitoral, por exemplo, cita que se eu fizer só o supino reto, eu vou desenvolver da mesma forma as 3 porções que se eu fizer o reto inclinado. Eu vi esse negócio. Ok, pode ser. A ciência alguma parte da ciência está mostrando que sim. Outra já mostra que não.
Mas quando o educador físico vai prescrever, ele não leva muito só em consideração essa questão. Ele leva a questão do cara ter motivação para treinar. E aí, pô, Importante. o cara vai treinar. Vou botar 9 séries, 8 séries de supino reto. Ele vai achar que você é um péssimo professor. Vai vai começar falar, aí. eu não preciso contratar esse imbecil, porque isso aí mesmo eu faço sozinho. É. Né? Então, o professor vai muito além, né, de só a escolha do exercício. Ele tem que pensar em volume, intensidade, intencionalidade. A gente já falou tudo isso aqui. Mas, de maneira geral, a gente está tentando simplificar para quem está aí do outro lado. E aí, a gente tem alguns exercícios que podem gerar alguma confusão. Por exemplo, avanço e recuo não são a mesma coisa, gente. Principalmente por causa da intenção de movimento que o Rogerinho acabou de falar. Quando a gente faz um avanço, por exemplo, que é você dar aquele passinho ajoelhando para frente, vamos supor que você vai voltar aqui para sua posição normal. Qual que é a intenção de movimento ali? Você tá empurrando o chão para baixo e para frente. Você vai estar literalmente fazendo o quê? Estendendo o seu joelho. Então você tem uma alta demanda no quadríceps. Quando você vai para trás, quem executa essa demanda é o quadril, não o joelho. E aí vem a questão da intenção de movimento. Você joga uma demanda muito maior pro glúteo do que pro quadríceps. Então, tô fazendo um treino de glúteo. O que é mais interessante colocar? Um avanço ou um recuo? Ah, é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Tem que botar o recuo. Mas ao mesmo tempo que você, vou prescrever o recuo para minha aluna. O que você tem que entender, você professor? Você tem que ensinar ela o que ela tem que fazer. Ó, vou fazer um recuo aqui e a gente vai preconizar a ação do glúteo. Então você vai para trás, não deixa o joelho passar da ponta do pé. A hora que você subir, você vai contrair o glúteo e aí você volta. São coisas completamente diferentes. Parecido, mas não é igual. Outro exercício que a gente não falou aqui também, dependendo do jeito que você faz ele é um ótimo construtor de glúteo também, tem uma demanda alta, é o próprio agachamento livre. É isso que eu ia falar. Bilateral. Bilateral. Exatamente. Só que, qual que é o X da questão? Pequeno detalhe. É o agachamento profundo. E vamos lembrar da coisa que a gente falou lá no início. O que o glúteo precisa? Carga. Então, se você agacha fundo e pesado, é um excelente construtor de glúteo. Ah, vou fazer aqui só a barra descendo metade. Aí não dá, nem me ajuda aí um pouquinho. E aí a relação de... Isso é outra discussão também profunda, que é preconizar carga ou amplitude. Assim, tá muito claro hoje na literatura que amplitude vem antes de carga. Sim. Só que para quem, em que momento? Porque tem pessoas que têm limitações ortopédicas, né? Passaram por uma cirurgia ou tem uma alteração biomecânica de uma diferença anatômica mesmo. Sim. E você tem que levar isso em consideração na hora de fazer a prescrição. Então, mas de maneira geral, se a gente for colocar assim, num overview geral, amplitude vem antes vem antes da carga. Da carga. Exatamente. Mas nada impede de você agachar com amplitude, uma carga que esteja adequada, igual... A amplitude. Exatamente, igual eu falei antes. Muita gente treina de forma submáxima. Provavelmente nossa culpa. Você não sabe qual que é o seu limite. Ou você acha que você não tem força para fazer, mas normalmente você tem. Tá faltando só ali. É mais cabeça do que tudo. Entendeu? Provavelmente você consegue agachar com mais carga do que você agacha hoje, né? Lógico, tem uma questão de segurança e tal. Eu tô falando aqui de uma pessoa sem nenhum problema anatômico, sem nenhuma lesão, que treina forte, entendeu? Cadu, vamos... passa rápido, a gente já vai caminhando daqui a pouco pro final. Vamos tentar esclarecer para as pessoas alguns conceitos básicos que elas podem, elas mesmas já começar a perceber. Que é a questão de torque. Você falou de torque, a gente tem que falar isso para o público leigo. Exatamente. E vamos explicar em relação às distâncias em relação ao eixo articular, para explicar a elas o porquê que se enfatiza mais um determinado grupo a outro em determinadas escolhas. De torque, exatamente. Bom, pensa o seguinte, torque, tá? É a distância
versus a velocidade rotativa aqui do eixo, tá? Quanto maior, vamos supor que tem um peso aqui na minha mão. Quanto maior é essa distância, mais torque vai ter. Olha o tamanho do braço, que a gente chama de braço de alavanca. Se o peso estiver aqui, por exemplo, o torque, diminuiu. Vai ser muito menor. Então, quando a gente vai fazer uma análise de movimento, a gente tem que prestar atenção muito disso. Por que no terra, por exemplo, o pessoal fala, trabalha membro inferior completo, não sei o que, quadríceps. Não, porque o torque, a distância do peso pro joelho, pra articulação do joelho ali é muito pouca. Compensação, o seu quadril tá lá atrás. Imagina um terra aí. O quadril tá lá atrás, o joelho tá arrastando na barra. O torque pro joelho, pro quadríceps, vai ser muito pouco. E pro quadril vai ser muito grande. E aí você pode levar isso para qualquer exercício. Você vê onde é que tá o eixo, onde que tá o peso, como é que tá o torque aqui, como é que vai ser. Quanto maior o braço de alavanca, maior o torque, quanto menor o torque. Não é tão difícil de entender. Você, professor de educação física, deveria ser capaz de olhar pro exercício e falar, torque tá ali. É isso aí. E é isso que faz a gente entender se determinado exercício está dando mais ênfase a um grupamento Exatamente. ou a outro grupamento. E também sabendo isso, junto com a anatomia, cinesiologia, você começa a entender também como manipular essas variáveis de forma intencional para que você obtenha os resultados que você precisa para aquele cliente ou para aquela pessoa especificamente. É isso, cara? É isso. Peraí. Antes de sair, me diz uma coisa. O que essa conversa mexeu com você? Papo de Fibra existe para mostrar a transformação real. E isso vai além do corpo. Ela passa pela mente, pela disciplina e pela ciência. Por histórias que inspiram mudança. Comenta aqui o que mais te marcou, se inscreve no canal e compartilha esse corte com alguém que precisa ouvir isso hoje. Papo de Fibra, ciências que inspiram, histórias que transformam.